casos chamaram atenção aqui no Brasil. O caso de um sargento de carreira preso inicialmente por suspeita de pedo. Não posso usar muito essa palavra aqui, porque pode me prejudicar aqui no vídeo, vocês me entendem? E, de repente, do nada, esse superior hierárquico, oficial superior, tá? Ele chega e simplesmente abre a boca e fala: 19 anos pra mim é velha. E sai. Sério, gente. Todos ficaram assim. Ele foi atacando essas mulheres uma atrás da outra. Ele mirava numa determinada mulher e ele acompanhava essa mulher e ele via a trajetória dessa mulher, ele estudava o percurso dessa mulher, todas com um padrão característico de perfil, tá? Normalmente uma altura mediana, mulheres morenas claras, com cabelos normalmente escuros e lisos, tá? Era um padrão assim que ele abordava. Detalhe, ele era casado, tá? Alô, perrengueiros de plantão! E aí, como vai a vida de você aí? Conta pra mim, com pouco ou com muito perrengue? Vai, conta pra mim que eu tô querendo saber, vem! Enfim, a Margarida apareceu! E aqui estou para me dedicar unicamente a este canal, que tem uma missão extremamente específica e que me emociona. Para quem acabou de cair aqui de paraquedas, deixe-me me apresentar rapidamente. Meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Hoje eu sou astróloga, trabalho com astrologia, mas por 12 anos na ativa eu fui militar de carreira da Força Aérea Brasileira. Eu fui até segundo sargento e, pasme, saí porque eu quis. Essa história por si só é extremamente interessante, eu garanto para vocês, mas será contada passo a passo aqui no canal Perrengues Militares, juntamente com toda a trajetória de perrengues, porque eu sempre falo que a minha trajetória dentro do ambiente militar foi um perrengue atrás do outro. E para quem é de fora entender exatamente o que acontece dentro dos bastidores do ambiente militar, principalmente ligado aos relacionamentos interpessoais, não dá para explicar isso num único vídeo. Então, se você já ficou curioso, já se inscreva. Esse canal é muito recente, mas agora eu vou chegar aqui e só me dedicar a ele dando um gás. Então vai, se inscreva para acompanhar todos os vídeos. Clica no sininho, nas notificações em todas, para estar atento aos novos vídeos que serão exibidos aqui, para que o YouTube possa notificar você, ok? E se você deseja me acompanhar mais de perto, tem sim as redes sociais. Clica aqui nas outras redes sociais, tá? Recado dado? Vamos seguindo? Bom, hoje aqui o papo é muito sério e diz respeito a uma série de condutas inapropriadas de militares da ativa, tá? Eu elenquei algumas das principais notícias que já aconteceram aqui no Brasil pra gente analisar o porquê isso tem de acontecer, se é comum, se não é. E eu gostaria muito de colocar aqui a minha visão, a minha experiência dentro do ambiente militar, desses 12 anos de ambiente militar. Alguns casos que eu irei citar aqui são de domínio público, outros não foram muito divulgados, são de militares da Força Aérea Brasileira que resolveram ir para as páginas policiais também. E um deles eu tive contato pessoal. Então,
Fica até o final. O sargento Pedro é o segundo sargento da Força Aérea Brasileira de 38 anos de nome Patrick de Souza Lima, lotado no Distrito Federal. Ele foi preso no Distrito Federal, em Brasília, por meio da mega operação da Polícia Civil de Brasília, cujo nome é Terabyte. Essa operação é deflagrada em todo o país para promover o combate da porno infantil no Brasil. As autoridades em si, tanto da Força Aérea Brasileira quanto da Polícia Civil, não confirmam declaradamente, né? Vocês entenderam? Mas a história é que dentro do apartamento deste sargento, deste segundo sargento, um militar de carreira, lembrando, o militar de carreira, ele precisa passar por concurso público. A grande maioria dos casos são anos estudando para conquistar aquela vaga. Pois é, esse militar de carreira, já o segundo sargento, ele foi preso até então pela Polícia Civil de Brasília. No seu apartamento em Cruzeiro, no Distrito Federal, foi encontrado mais de 5.000 arquivos contendo pornô infantil. O militar em questão é lotado em Brasília, mas é natural do Rio de Janeiro. Agora, puxando esse caso em específico, gente, não é muito mencionado detalhes da pessoa, até porque foi ocultado até pela Força Aérea Brasileira, isso é dito, né? Eles devem estar analisando, com certeza está tendo uma sindicância interna para avaliar, para analisar os rumos deste militar, ok? Agora, fonte conhecida minha que chegou a ter contato com o militar em questão, o tal do Patrick, já me informou que o militar foi liberado com a tornozeleira. Se eu não me engano, pesquisando melhor, vocês veem em alguns portais na imprensa essa informação. Ele foi liberado com a tornozeleira eletrônica, né? Deve estar tendo sim uma sindicância interna, uma apuração para analisar os próximos passos, o que vão fazer com esse militar. Provavelmente ele vai perder o cargo, sim, esperamos isso, né? No mínimo. E quem conviveu com ele afirma que dentro da Força Aérea Brasileira, no setor então que ele trabalhava, isso foi um espanto geral, porque o militar era aquele perfil que não passava a mínima suspeita, a conduta, a disciplina, irrepreensível, educado, discreto. Detalhe, isso costuma ser um padrão no meio de pessoas que agem principalmente dessa forma, com desvios de condutas sexuais. Entenderam, né? Gente, por que eu estou cortando essas palavras? Porque isso prejudica a veiculação do vídeo, tá? Aqui no YouTube. Isso acontece. Bom, é veiculado também na imprensa, né, que ele, um segundo sargento da Força Aérea Brasileira, tem o salário bruto por volta de R$ 9.206,10. Na verdade, eu não sei se isso é tão relevante, tá? Porque independente do salário, do vencimento desse militar, hoje em dia a gente sabe que isso é independente da pessoa ter esse desvio de conduta. Vamos combinar, né? Que essas megas operações, principalmente ligadas a tráfico, a exploração, sexo infantil, muitas pessoas de alto gabarito são encontradas se envolvidas nesses crimes. Mas ainda boa parte da população, da massa, entende ou acredita que quanto menor a educação, a cultura, as pessoas
não se envolve nesse tipo de prática. Gente, isso é lenda, por favor. Para quem me acompanha nas outras mídias, inclusive no Instagram, que eu vou colocar aqui, me acompanhem por lá, às vezes eu consigo atualizá-los, principalmente nos stories, de uma forma mais rápida. Eu cheguei a comentar que eu iria falar de um caso em que eu vivi, em que eu presenciei, né, sem precisar citar nomes, mas de uma situação que eu mesma presenciei, de algo que era uma suspeita de um oficial superior de se envolver, de estar envolvido com tá? Como assim? Eu não vou citar nomes, eu não vou citar unidade, mas a experiência que eu tive, que me marcou, foi numa determinada unidade que eu trabalhava no meu setor, num dado momento, final de expediente, eu não estava sozinha, eu tinha em média, na época, eu tinha, eu acho que 23 anos, não, eu tinha menos, eu tinha 21 anos, 22 anos. Esse superior hierárquico, eu tinha bastante estima por ele, tá? Porque em vários momentos, nos piores momentos daquela unidade, quando todos estavam contra mim, tá? Por conta de fofoca, ele me defendeu, ele foi a meu favor. Lembrando, deixando claro, em nenhum momento na época eu entrei com 20 anos para 21, em nenhum momento eu me senti coagida ou ele deu alguma investida, nada, em absoluto, nada, nem uma olhada diferente, nada, em absoluto. Era tanto que eu me sentia extremamente confortável de às vezes precisar conversar na sala dele, só eu com ele. Super educado, super respeitador. Na época eu tinha 20 para 21 anos, segura a informação da idade. E aí, depois que passou todo esse BO de eu ter esse problema no setor e fiquei no setor e a poeira foi baixando um pouco, né? Quem não gostava de mim foi tendo que me aturar. Num determinado dia, nesse fatídico dia, eu estava lá, meu até então marido, que agora é marido, mas na época ele era namorado, ele estava lá também, né? Para quem não sabe, eu sou casada com um civil da Força Aérea Brasileira, servidor civil concursado. Então ele estava lá também, tinha a chefe do setor lá e um soldado e uma outra civil concursada. E eu não lembro exatamente a conversa que a gente estava tendo, só que a conversa foi levando para o tema que infelizmente é comum dentro daquela cidade, do estado específico em que eu era lotada, que está voltado a homens mais velhos se envolverem com garotas muito jovens, inclusive, infelizmente, estimulado por pais, tá? Por questão de pobreza extrema, cultural, uma coisa terrível. E eu acredito que a conversa entrou para esse ramo, para esse lado, por conta de missões que costumavam acontecer naquela região, no interior daquele estado, e que isso acabava, infelizmente, sendo muito comum nos bastidores, tá? E, de repente, do nada, esse superior hierárquico, oficial superior, tá? Ele chega e simplesmente abre a boca e fala: 19 anos pra mim é velha. E sai. Sério, gente. Todos ficaram assim. Eu lembro que a única reação que teve foi a chefe do setor, né, uma oficial de carreira, falar assim: Cruzes! E ele saiu. Ele falou: 19 anos pra mim é velha. E saiu. Gente, eu fiquei chocada, assim, na época eu tinha 21 para 22.
E aí caiu uma ficha. Gente, então é por isso que eu sempre me senti confortável com ele. Que eu nunca vi, nem nunca teve nenhuma investida, porque eu tinha 21 para 22, então sou velha. Olha, gente, então esse foi um episódio que, que me gerou uma certa decepção com relação à pessoa em si, o ser humano. Que eu tinha bastante consideração, não vou mentir. Para vocês terem uma ideia, na época, a idade dele era por volta de meia idade, gente. 50 e pouco para 60, tá? Ele já estava indo para reserva. E ele simplesmente falou com a maior naturalidade: 19 anos para mim é velha. Fica com essa. O segundo caso que eu vou trazer aqui é o caso que eu tenho mais proximidade, embora não tanto. Por quê? O militar em questão, ele se formou comigo, tá? Ele foi da mesma turma que eu, na EAR, em 2004, gente, sou antiga. E esse militar, ele era da especialidade CEL, eletricidade, e eu era da especialidade SLB. Então, assim, essa parte é complicada falar, por quê? Porque quem de fora não entende, né? O meu curso de formação, que foi pelo concurso EAGS, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos, era um curso que naquela época, em 2004, durava 4 meses. Quem tá de fora pensa assim: nossa, então você teve contato muito próximo com ele? Não. Por quê? Porque é um curso muito corrido, é muita loucura. Eu sempre vou falar isso aqui, eu só lembro que eu sobrevivi porque eu tinha meus 20 anos de idade, tá? Agora com o dobro disso, seria um pouco mais complicado, vamos dizer assim. Então era tudo muito corrido, era muita coisa ao mesmo tempo, e quando a gente andava para ir de um lado para o outro, era EAGS não anda, EAGS corre. Eu só queria ver a gente correndo igual os loucos, lá pela EAR, né, que é a Escola de Formação de Sargentos Especialista. E esse militar, eu tive pouquíssimo contato com ele, por inúmeros motivos. O primeiro foi que ele não era da mesma especialidade que eu, e em várias atividades você sempre fica mais próxima daqueles alunos, né, na escola, na EAR. São alunos daqueles alunos que compartilham das mesmas tarefas, a mesma especialidade e tal. Quando juntava o esquadrão inteiro nas atividades, por algum motivo ele nunca foi próximo de mim. Então, assim, eu mal lembrava do rosto dele. Mas isso me chamou atenção, quando eu fiquei sabendo desse caso, isso me chamou atenção pela conduta dele. Se, por mais que fôssemos uns 300 e poucos alunos, que você não consegue ter contato com todo mundo em 4 meses de formação, você não consegue. Por mais que o curso seja praticamente um internato, né? Você dorme e acorda lá ao longo da semana. De segunda a sexta-feira você está dormindo e acordando lá, no mesmo ambiente que todo mundo. Mas você não consegue ter contato com todo mundo, proximidade com todo mundo, com os 300 alunos em 4 meses de formação. Isso é completamente inviável, tá? Então, você vai sempre ter proximidade com alguns e com outros mal um oi. E nesse caso, no meu caso, foi com ele. Mal um oi, eu não lembro de ter nem trocado um oi com esse cara. Mas ele se formou comigo. Isso chama atenção também para um detalhe, que uma fonte próxima a mim, que teve um contato mais próximo com ele, confirmou o perfil discreto dele, tá? Na hora, quando eu fiquei sabendo do caso, eu pensei, não, esse era moita dentro da escola, da EAR. E sim, ele tinha um perfil muito discreto, aquela conduta que não passava, não dava para pensar em suspeitar de nada, de nenhuma conduta imprópria com relação a mulheres, principalmente. Muito educado, muito na dele,
é praticamente um padrão, gente, de pessoas que vão apresentar lá na frente condutas impróprias, principalmente de cunho sexual. Eu percebo isso, tá? Só uma análise. Se vocês discordarem, por favor, coloquem aqui nos comentários. Fiquem à vontade. Para vocês terem uma noção, quando esse caso estourou, principalmente no Rio de Janeiro, mas se eu não me engano, isso foi divulgado nacionalmente, eu lembro de um tio meu, militar reformado do Exército, quando ficou sabendo que o tal militar da aeronáutica era da minha turma, que eu mencionei, na hora ele perguntou: e como era esse cara na escola, no curso de formação de vocês? E eu respondi: eu nem lembrava dele. Então vamos ao caso. O militar em questão, na época, era o segundo sargento Edivaldo Silva Rodrigues Júnior, que na época tinha 34 anos. Lembrando que esse caso chegou à mídia, foi julgado, ele foi condenado, tudo isso em 2013, tá? Inicialmente ele foi denunciado por 2 estupros cometidos em 2012. Foi feito todo o processo de investigação e mais casos foram surgindo. É sempre assim. As vítimas ganham uma coragem maior em denunciar de fato quando o cara aparece já com denúncias e essa denúncia sendo levada a sério, né? Infelizmente, algumas vítimas se sentem coagidas a denunciar, ficam caladas por vergonha, por achar que não vão acreditar nelas. Nesse caso, eu nem sei dizer se até então as vítimas inicialmente sabiam que ele era um militar da Força Aérea Brasileira, tá? Porque até então, quando ele atacava as vítimas dele, ele estava sempre à paisana com uma moto, que eu vou deixar aqui a foto da moto, né? E tinha uma característica muito marcante, uma caveira, e as vítimas provavelmente não sabiam que ele era um militar da aeronáutica, né? Militar de uma força armada, mas ainda assim sempre tem aquele receio de: vou denunciar, não vai dar em nada, é uma segunda violação, vou passar por todo um processo. Lembrando que tiveram casos confirmados com menores de idade, tá? Então a gente precisa levar em consideração o trauma dessas mulheres. O militar então foi preso pela Polícia Civil e confessou ter abusado de 10 mulheres, segundo ele, 10 mulheres ao longo de 2 meses, isso todos sendo os bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro. Praticamente esse camarada, um belo dia, ele virou uma chavinha que até então não tinha acontecido, não tinha casos anteriores disso, nem na escola, no curso de formação, não existiu histórias assim com ele, mas em um dado momento virou uma chave da cabeça dele e ele começou a atacar essas mulheres. Ele se tornou um estupro em série. Ele foi atacando essas mulheres uma atrás da outra. Ele mirava numa determinada mulher e ele acompanhava essa mulher e ele via a trajetória dessa mulher, ele estudava o percurso dessa mulher, todas com um padrão característico de perfil, tá? Normalmente uma altura mediana, mulheres morenas claras, com cabelos normalmente escuros e lisos, tá? Era um padrão assim que ele abordava. Detalhe, ele era casado. Foi comprovado que a esposa desconhecia essa dupla atividade dele. Ele passou a ter uma vida dupla. Isso é muito louco pensar que um camarada, que até então era discreto, que não fedia nem cheirava, no curso de formação, se tornou um estupro em série de mulheres da Zona Norte do Rio de Janeiro com uma vida dupla.
Porque provavelmente no setor em que ele trabalhava na Força Aérea Brasileira, que era no Galeão, ninguém suspeitava de nada dele. Muito louco isso, muito louco, gente, mas isso existe. Existe fora das Forças Armadas e existe dentro das Forças Armadas. A minha tarefa aqui é mostrar o que também acontece dentro, tá? Para não entenderem que é um mundo encantado de Bob. Tem uma reportagem aqui que traz mais dados, né? Ele era casado e pai de um casal de filhos. Foi preso na base aérea do Galeão. Ele abusou de 10 mulheres. Dentre essas 10 mulheres, 2 eram adolescentes, tá? Por volta dos 13 anos de idade. Entre 12 e 13 anos. E tentou estuprar mais 5 mulheres que conseguiram escapar. Os bairros da Zona Norte eram pela região do Grande Meier e Leopoldina. Ele também chegou a ser gravado por câmeras de segurança de prédios, de ruas, e a polícia conseguiu identificá-lo. Sobre o caso desse militar que era da minha turma, eu pesquisei, eu não tenho mais informações, dados sobre este caso, tá? Até onde eu sei, por fonte próxima, ele foi condenado, foi julgado, ele perdeu o cargo, ele não é mais militar, ele não está na Força Aérea Brasileira, mas eu não sei dizer se ele continuou preso ou não. Lembrando que quando ele foi preso, ele chorava e ele falava que ele não conseguia se controlar, que ele agradeceu várias vezes em várias reportagens dele, em vídeo, ele falando que ele agradeceu por ser preso, porque se ele não tivesse sido detido, ele poderia estar atacando de novo, porque ele não conseguia se controlar. Então é muito louco pensar que uma pessoa, aparentemente um cidadão do bem, com um cargo, com uma formação, com um nível cultural, agia dessa maneira. E sim, isso acontece. Tem um caso aí no estrangeiro do tal do... não vou falar o nome, vou marcar aqui. Então, é sobre isso. Inicialmente, estou trazendo esses 2 casos, né, para mostrar de situações que são passíveis de acontecer sim, infelizmente, quando acontece inicialmente dentro das Forças Armadas. O movimento maior é de encobrir, de abafar, para não gerar escândalo, que eu considero isso dá um efeito contrário. Eu acredito que a dinâmica poderia ser uma dinâmica maior de investir mais, em fazer constantemente uma análise psicológica de como está aquele militar. Gente, isso não é feito, tá? Posso falar por experiência própria, isso não é feito. Poderia ser feito, né? Dentro da junta de saúde, poderia ser, mas não é. Fica aí a dica, pega a dica. Pegando esse caso, eu vou trazer ao longo do canal situações que eu vivi, que mostram que não dá para ficar dizendo sim senhor e não senhor, sem questionar. Esse é o ponto, tá? Às vezes, principalmente a mulherada, às vezes acha que está num ambiente que todo mundo vai agir corretamente, dentro de um padrão que deveria ser aquele, e então ela se sente muito confortável para dar amém para tudo. Para! Mais pra frente eu vou trazer histórias pessoais que eu vivi, em que eu posso confirmar. Nem em ambiente militar é recomendável agir no sim senhor, não senhor, sem analisar, sem ter um julgamento, uma análise crítica. É sobre isso. Então, eu fico por aqui e espero que vocês estejam no próximo vídeo, tá? Vem, me acompanhem, me segue por aqui também, me segue nas outras redes sociais que eu vou estar trazendo mais vídeo aqui. Tem uma missão com esse canal e agora eu vou seguir firme com ele. Beijo enorme. Tchau, tchau.